Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, uma satisfação divulgar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer compartilhar com vocês os resultados da minha tese de doutorado, intitulada Educação Musical e Processos Cognitivos, Aspectos de Correção e Segmentação ocorridos nos domínios da música e da leitura verbal. Eu sou Maria Luísa Santos Barbosa, fui orientada pelas professoras Diana Santiago, da UFBA, minha orientadora, e minha co-orientadora, a professora Valéria Cristina Marques. Bom, música e linguagem são considerados dois aspectos altamente desenvolvidos da cognição humana. Tanto a linguagem verbal quanto a música são transmitidas por sons, elementos presentes em todas as culturas, específicas dos seres humanos e artefatos culturais que não correspondem a objetos naturais, segundo Besson e Schoen. Tá? São sistemas baseados em regras, compostas de elementos básicos, como os fonemas, as palavras, as notas, os acordes, né? E são combinados em estruturas de ordem superior, como frases musicais, frases, né, nos textos escritos, temas e tópicos, através de regras de sintaxe linguística e também musical. Né? A leitura e a escrita, elas envolvem inúmeros processos mentais e funções neuropsicológicas, sendo consideradas, por isso, duas atividades altamente complexas. Segundo Pontes, eu escolhi esse tema por conta do meu trabalho. Eu sou professora na rede pública de música. Eu dou aula para o Fundamental 1, ensino Fundamental 1 do primeiro ano ao quinto ano. E em sala de aula eu vejo a dificuldade das crianças nas questões de leitura e escrita. Muito embora eu não trabalhe com leitura e escrita, mas eu queria muito investigar a relação entre música e a linguagem verbal das crianças. E assim, desenvolver atividades que pudessem contemplar ou que essas duas áreas, música e linguagem verbal. Bom, os objetivos desse trabalho, foram observar os aspectos cognitivos relacionados à correção e segmentação textual. Porque eu tive que manter o foco em duas áreas, dentre tantos desvios de leitura, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Então, eu escolhi a correção, os aspectos cognitivos de correção e de segmentação textual, que acontecem na linguagem verbal, na leitura escrita e também em música, tá? Foram selecionadas 12 crianças de uma escola pública e eu realizei atividades musicais em grupo para elas. Um grupo foi no turno matutino, outro grupo no turno vespertino, com 32 horas aulas de música, foram 16 encontros, e todas as crianças faziam parte do segundo ano do ensino fundamental 1 de uma escola pública de Feira de Santana, um município aqui da Bahia. Bom, o que a gente entende por correção? Para esse trabalho, a correção é entendida como a retomada da leitura em qualquer nível para corrigir uma predição ou uma inferência não confirmada ou para a formulação de novas hipóteses, buscando novas pistas. Então, o aluno, ele lê um texto, mas tem uma palavra ou uma frase que não faz sentido ali, ele volta para fazer essa correção. Ele vê uma inferência ali, ele vem e faz essa correção. A segmentação, ela é entendida como a maneira como os leitores extraem unidades significativas do texto, de acordo com o seu conhecimento prévio, com informações não visuais, com a dificuldade do texto e com o nível de proficiência leitora.
A segmentação ela é explicada através de pausas maiores ou menores entre as unidades de informação selecionadas, o que permite observarmos, de outra perspectiva, o processamento cognitivo das informações contidas no texto. Uma vez que o aluno ele segmenta muito as palavras, elas se tornam mais difíceis de entender. Então, quanto mais uma fluência leitora estiver mais desenvolvida, o entendimento daquele texto é mais claro. Em música, da mesma forma. Quanto mais a gente lê nota por nota, mais aquela frase musical, ela fica mais difícil de entendimento. Então, quanto maior a fluência musical, maior o entendimento daquela frase. Na metodologia, inicialmente, eu fiz uma revisão integrativa, em torno de 60 textos, mais ou menos, a fim de discutir pesquisas, os ensaios teóricos e as revisões de literatura realizadas por pesquisadores nessas duas áreas de conhecimento. Eu utilizei, para achar esses textos, os descritores, música e linguagem, e pretendi discutir as pesquisas desses ensaios. Os resultados que eu encontrei nessa revisão, eles apoiaram a pesquisa qualitativa que eu realizei após essa revisão e apresentaram um panorama geral sobre os estudos nas duas áreas. Então, existem muitos estudos na linha de neurociências, em questões culturais, em questões neurológicas, biológicas também, sobre música e linguagem. Bom, após essa revisão, eu fiz a seleção dos alunos com duas turmas do segundo ano do ensino fundamental 1. Os pais, eles receberam um questionário de aceitação para os alunos que quisessem participar da pesquisa. Foi todo protocolado, todo explicado como seriam as atividades, toda a importância da participação deles. E ao final do questionário, 21 crianças responderam, mas somente 12 crianças cumpriram as 16 aulas, os 16 encontros, que perfazem 32 horas aulas de música, Foram aplicados uns testes de desvios de leitura, porque eu precisava contabilizar, as correções e segmentações que os alunos realizavam durante a leitura de um texto. Então, eu fiz isso com um texto com palavras previamente conhecidas por eles, no pré-teste e no pós-teste, e a fim de contabilizar como se dariam essas correções e as segmentações durante a leitura, esses processos todos. E para as aulas de música, eu utilizei a teoria espiral do desenvolvimento musical de Swanick e Tillman e utilizei o modelo CLASP, sendo que eu realizei atividades de composição, apreciação e performance. No início das aulas, eu fiz também um pré-teste, eu avaliei 3 composições, 3 apreciações e 3 performances no final da atividade. Bom, essa é uma pesquisa qualitativa, eu fiz a análise descritiva de 9 atividades, como eu falei, 3 composições, 3 apreciações musicais e 3 performances, que foram realizados durante as aulas de música, inicialmente e no final do semestre, e foram pontuados os aspectos cognitivos que eles utilizaram durante as aulas, Memória, atenção, as questões de correção e segmentação, todos esses dados foram levantados, mas com foco na correção e na segmentação. E também foi realizado um teste de desvio de leitura, para fazer a análise da fluência leitora e dos aspectos cognitivos e metacognitivos. Entende-se como um desvio de leitura o que comumente é chamado de erro. O aluno comete um erro, mas segundo Goodman, isso é um desvio da leitura.
ele faz aquela leitura, ele comete esse desvio. Então, se ele percebe que tem alguma incoerência, ele volta e faz uma correção. Se para ele faz sentido, ele vai seguir o texto e aí segue o texto até o fim. E fazendo as correções ou não. Bom, os resultados em relação à correção desses desvios de leitura, 67,9% dos alunos corrigiram no pré-teste e 63% no pós-teste. Isso em relação aos textos escritos, né? Todos os dois textos, tanto do pré-teste como do pós-teste, como eu falei antes, tinham palavras do conhecimento prévio dos alunos, não tinham palavras inéditas, porque isso também é um dado que traz outros vieses para a pesquisa, né? Bom, nos processos de correção das atividades composicionais musicais, em relação à correção das atividades de composição musicais, pôde notar que os alunos eles realizaram uma autoobservação quando discutiam com seus pares os efeitos sonoros provocados pela organização musical que eles mesmos sugeriram no processo. Então, acolhendo ou rejeitando as ideias uns dos outros, né? Essa função ela se mostrou reguladora, informativa e temporalmente próxima do contexto da atividade. A autorreação acontecia nas atividades de performance, no momento em que eles percebiam o resultado sonoro, realizando correções ou experimentando os efeitos sonoros produzidos pelo grupo de instrumentos que eles estavam ali na hora executando, né, fazendo a performance, e assim retomando ao início da prática performática. Então, eles tocavam, executavam ali a atividade, mas não gostavam do resultado, voltavam e repetiam de novo, ou então via que algum ritmo ou alguma nota não estava no lugar certo, segundo eles, aí voltava e fazia de novo, né? Em relação à segmentação, o pré-teste apresentou o seguinte resultado. Eles tinham, como eles ainda estavam no processo de aprendizagem de alfabetização, eles segmentavam muito por sílabas, eles liam muitas sílabas segmentadas, as palavras tipo a, ba, ca, chi. Então, eles estavam ainda segmentando por sílabas. Esse resultado apresentou 56,2%. Do pós-teste, embora o número seja maior, 70,9%, mas eles já faziam uma segmentação nas pausas entre as palavras. Então, eles conseguiam ler uma palavra inteira e entre as palavras eles faziam. Então, já havia uma fluência maior entre as palavras, eles já não segmentavam mais a sílaba, o que dá uma compreensão maior do texto. Então, eles não liam pausas, eles liam pausas entre palavras. Então, eles já conseguiam ler a unidade inteira, né? Bom, em música, eu pedi, numa primeira atividade que eu fiz uma avaliação, né? Que eu avaliei deles de composição, que eles fizessem uma composição musical com os instrumentos que eles tinham em mãos, da forma livre, né, de como eles queriam fazer. E eu entreguei a eles os tubos sonoros, com cada nota uma oitava, com tubos sonoros, chamados os boomwhackers, e o resultado que eles me apresentaram foram blocos de ideias rítmicas, mesmo estando com tubos sonoros com alturas, né? Então, a gente pode até fazer um paralelo com a linguagem verbal. Então, para cada letra de uma palavra, eu teria uma nota, né? Então, como se cada nota daquela fosse uma letra e eles precisassem formar uma palavra. E essa construção melódica não aconteceu. Por quê? Isso já é uma inferência. A construção melódica não fazia parte do conhecimento prévio deles.
Eles não tinham esse aprendizado de construção melódica ainda, mas o ritmo sim. Eles fizeram blocos rítmicos utilizando os tubos sonoros. E na aula 9, depois que eu já tinha trabalhado as questões, né, melódicas, notas musicais, os ritmos, e a gente trabalhou algumas canções. Então, pedi novamente que eles fizessem uma composição. Entreguei os mesmos tubos sonoros. E eles conseguiram, eles fizeram já uma linha melódica com os tubos e com segmentações que dá para ver na partitura que eles escreveram. Eles colocaram o nome das notas, eles não escreveram a notação musical, mas escreviam dó, ré, mi, e entre cada bloquinho, entre cada parte da sequência de notas que eles criaram, tinha um X. Então, ali era aquele pequeno bloco, marcava um X, um outro bloco tinha um X. Então, indicando, ó, esse é um trecho, esse é um trecho, esse é um trecho. Eles fizeram essas pequenas segmentações, né? Bom, eu espero que esse trabalho, né, enriqueça as áreas de educação musical, de cognição, de psicolinguística também, e inspire novos pesquisadores, com isso amplie as pesquisas no Brasil, uma vez que a maioria dos estudos encontrados foram realizados fora do país. Eu pretendo continuar, né, com esses estudos sobre música e linguagem verbal, e assim conseguir já fazer algumas atividades com os meus alunos fora da pesquisa, e que já dá para perceber essa relação entre aspectos musicais e de linguagem. Claro que eu não trabalho com eles alfabetização, eu sou professora de música, então eu trabalho as questões musicais com eles, mas em sala de aula a gente percebe bastante essa ligação de alguns aspectos musicais, e quando a gente vai fazer um paralelo com a linguagem, acontecem as mesmas coisas, assim, né, de forma paralela. É isso. Algumas referências que foram citadas no resumo do trabalho. As referências da tese estão todas já publicadas na tese, e se alguém tiver alguma dúvida, eu agradeço por terem assistido ao vídeo, e se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu e-mail. E muito obrigada, e espero que a gente possa contribuir um pouco mais com a ciência. É isso.